Pronto. Beleza. Então, a gente entendeu que liderança é uma coisa que a gente pode aprender, tá? É uma competência que eu posso adquirir. Eu tenho como me tornar um líder, tá? E presta atenção. Dá para ver a figurinha aqui? Está muito claro. Tá? Aqui retrata legal a diferença entre chefe e líder. E tem alguns slides que eu vou trazer umas figurinhas assim para vocês hoje, tá? Um chefe, ele quer a glória para ele. Ele é a estrela. Ele trata o funcionário como se fosse uma mera máquina para que ele consiga alcançar o seu objetivo, de brilhar sozinho, de ser um sol. Um chefe acha que ele é o sol e que ele ilumina todos. Só ele que tem luz própria, o resto é tudo reverberando a luz dele. Um líder é diferente. Um líder entende que ele tem que comandar a equipe, mas ele tem que estar à frente da sua equipe, sabe? Tem um livro que eu gosto muito, que virou filme, que chama Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis, ele mostra líderes pra gente o tempo inteiro. Alguém já viu, já leu? Sim. O livro, amor, você tem que ler o livro. São 6 livros, quem vê pensa que são só 3, mas são 6 livros, porque cada livro é dividido em 2, e dentro dele você vai vendo isso. E lá você vê líderes sendo construídos. O filme é uma bosta perto do livro, tá? Já falei bosta na gravação, ó. Tô conseguindo. Daqui a pouco eu perco o emprego. E aí, a gente falando de líder, o líder ele vai à frente do seu time. Ele estimula o seu time, ele mostra que ele está junto com eles. Não que ele está lá em cima, no seu conforto, que ele não está se comprometendo com a equipe, sabe? Imagina você ter pessoas na sua vida que não se comprometem com você, que parece que não estão nem aí para nada do que você pensa, para nada do que você faz, você dá uma opinião, você é totalmente ignorado, você não quer ouvido. Como você se sente em relação a essa pessoa? Como fica a sua cabeça em relação a essa pessoa, quando essa pessoa te pede alguma coisa, a sua boa vontade de querer fazer para essa pessoa, sabe? Isso aqui mostra pra gente a diferença entre líder e chefe. Um chefe ele vai sempre te dizer como fazer, mas um líder não. O líder ele vai te mostrar o caminho, passo a passo. O que eu tenho que fazer para chegar lá, tá? Liderar significa ter capacidade de discernimento, ou seja, entender, tá? Para que eu possa comandar pessoas. Isso é muito mais do que os chefes sabem fazer. Então eu tenho que entender você, para que eu possa te comandar. Eu tenho que ver que você não está bem naquele dia. Se você não está produzindo, eu tenho que tentar entender o que está te fazendo ficar mal para que você possa produzir melhor no outro dia, sabe? E não ir lá e te arrebentar porque você não conseguiu produzir para mim naquele dia. Hã? Tá tranquilo, galera? A diferença entre chefe e líder. Olha só, hein? Se não estava claro, agora ficará. O chefe manda. Eu mando, você obedece. Se não obedecer, eu te mando embora. O líder não, o líder orienta. Ele diz para você como você tem que fazer o seu trabalho, passo a passo. Você está com dúvida, ele vai te explicar. O chefe não te explica, cara. O chefe é um miserável infeliz. Ele te ameaça, enquanto o líder te incentiva, tá? O chefe diz, vai lá. O líder diz, vamos lá. O chefe é autoritário, já o líder é companheiro. Eu não tenho que usar minha autoridade o tempo inteiro com o meu liderado, para ele saber que eu sou líder. Ele sabe que eu sou líder. Se eu sou líder, ele sabe. Para que eu vou ter que ficar pisando nele o tempo inteiro? O chefe diz eu, o líder diz nós. O chefe muitas vezes atrapalha. Ele só chega para adaptar que é errado. O líder ajuda, ele vai lá, orienta, mostra como é que tem que ser feito, dá a contribuição dele também. O chefe nunca leva a culpa de nada. O chefe ele aponta culpado. Já o líder não, ele assume a responsabilidade. Pode ver aquele jogador que o time dele jogou porcaria nenhuma. Ele chega no final, a arbitragem também não ajudou. Não dá para fazer tudo sozinho. O chefe faz mistério, já o líder partilha conhecimento. O chefe fiscaliza e o líder acompanha. O chefe desmoraliza, o líder confia. Um chefe promete, não cumpre, se justifica, lá no caso da Ana. Ah, Ana, aqui, isso e aquilo, babá. O líder não. Ele só promete que ele sabe que ele vai cumprir. E ele tem que cumprir. Se você prometeu, você cumpre. Hã? Não dá para vocês verem bem, talvez. O chefe ele quer a luz para si. O líder ele quer iluminar quem está ao redor dele. Tá? Por quê? O líder entende que fazer brilhar o outro não vai apagar a luz dele. Muito pelo contrário. Vai fazer ele crescer ainda mais. Porque, olha bem, se eu ilumino alguém que pode crescer, a tendência é que eu consiga alcançar voos maiores. Tá? E ainda existe muito nas organizações essa visão de que se eu iluminar o outro vai tomar o meu lugar. Tá? Agora, se eu estou me atualizando, se eu estou cuidando da equipe, se eu estou preparando alguém para vir para o meu lugar, talvez eu consiga alcançar uma posição melhor ainda. Tá?
Então, enquanto um chefe fica atrás e deixa a equipe carregar o fardo, o líder vai junto, tá bom? E aí a gente tem alguns tipos de liderança que é bom a gente falar. Aqui eu trouxe dois. Acho que desistiu. Até deixaria que vai ficar muito pequeno. Idea. Dá pra vocês terem bem ainda assim? Tomás. Ah, prontinho. Vamos lá, liderança. A gente tá falando. Existem alguns tipos de líderes, tá? Que eu vou falar para vocês. E o primeiro que a gente tem que falar, que não vai estar naqueles tipos de líderes lá que eu vou falar mais para frente, são os líderes carismáticos, tá? O que é uma coisa carismática? É uma coisa que você vê aquela figura, ela já te inspira, ela já te motiva e você já quer seguir aquela figura. Você vai atrás dela onde for, porque você confia nessa pessoa, tá? E aqui eu tenho dois exemplos de líderes para vocês. Um deles foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era um cara que conseguia ser mais baixo que eu, e ele era um baita de um general francês, tá? E ele fazia todo mundo ir atrás dele. Esse cara conseguiu construir um império lá na França, ele é adorado até hoje, tá? Por quê? Pelas suas estratégias de guerra, ele era extremamente respeitado demais. Napoleão, ele não era só um cara de guerra. Napoleão ele é um cara que trabalhou muito aquilo que vocês conhecem hoje como meritocracia. Ele investiu muito em arte, muito em cultura, levou isso para a França. Então, se a França é esse berço, essa potência cultural que o pessoal tanto fala, deve ser esse projeto de homem aqui, tá? Então, Napoleão ele tem muito a ver com a forma como a gente vive hoje. A estrutura democrática que a gente tem hoje, ele foi o precursor para poder desenvolver muitas coisas dela, tá? Da forma como a gente conhece. Estou falando que ele fundou a democracia, não. Porque aí o professor de história me bate junto com os gregos tudo, tá? Então, a estrutura democrática que a gente tem hoje, é, essa, esse apreço pelas artes e cultura, Napoleão foi um grande responsável por isso. Tá? Ele investia muito nisso e não deixava pagar. Enquanto alguns imperadores queriam sumir com a cultura, ele não, ele propagava. Ele abraçava a cultura de todo o povo que ele conquistava. O outro é o Siddhartha Gautama. Todo mundo conhece Siddhartha Gautama, né? Também chamado de Buda por muitos. Tá? Esse cara, ele é um sujeito incrível. Ele nasceu podre, cagado de rico, tá? Num palácio. Lá onde hoje é o Nepal. Siddhartha Gautama. Ele nasceu um príncipe. Logo que ele nasceu, a mãe dele, acho que com 7, 9 dias, não sei, a mãe dele morreu. E aí, quando ela estava nascendo, ela teve uma visão de que um elefante branco vinha e depositava alguma coisa no útero dela. E aí, ela deu a luz a ele embaixo de figueiras nos campos, aquela coisa bem bonita. Só que essa visão do elefante colocando alguma coisa no ventre dela, quer dizer que ele está trazendo um ser iluminado. Buda quer dizer iluminado. E aí, o pai dele, preocupadíssimo com isso, cercou ele de todos os luxos do mundo. E aí, ele cresceu até os seus 20 e poucos anos, ele cresceu cercado de todo luxo, todo conforto, tudo do bom e do melhor. E ele nunca tinha visto a pobreza. E a Índia era uma pobreza absurda, tá? Era muita pobreza que tinha fora dos palácios do Gautama. E aí, esse rapaz não sabia por que, mas ele se sentia infeliz. E aí, um belo dia, ele resolveu sair, fugido do palácio, e viu a pobreza. Aquilo ali comoveu muito ele. Ele falou: era por isso que eu estava tão triste, eu quero ficar aqui na pobreza. E aí, ele foi para aprender. E aí, ele começou a fazer greve de fome, se juntou com aqueles faquis, sabe? Que não comem, só ficam meditando. E ele viu que isso não levava a lugar nenhum, que era uma péssima ideia, e todo mundo começou a criticar ele. Mas ele falou que se dane, foi meditar sozinho, sentou embaixo de uma figueira, começou a meditar, 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 até que ele alcançou a iluminação. E a nossa diretora vem falar com vocês. Eu te empresto, Claudinha, não tem problema.
pedir para vocês seguirem os protocolos. Não pode sair se vocês não tiverem autorização para almoço, a não ser que seja de montanha e tenha autorização. Aqui é segundo ano, não é? Uhum. Então, já sabem mais ou menos. Se bem que não, porque quando eles entraram... Um mês, né? Saiu, né? Verdade. Seguirem direitinho os protocolos. E a gente não quer perder esse novo passo que a gente conquistou, né? E falar uma boa notícia. Vocês lembram do projeto de computadores virtuais que pedi ajuda a vocês voltaram, e aí o Felipe Limoni, ele observou que mesmo sendo uma cidade muito pequena, a gente teve uma significativa representação, né? E aí fui atrás, fiquei, chorei, chorar é comigo mesmo. E aí ele resolveu voltar, mesmo não tendo perdido, ele nos deu 1 milhão para implantar o projeto e vai completar com os outros 300. Vocês lembram que era 1.300.000 e pouco. E aí a gente vai implantar sim. Então a gente, de qualquer forma, não foi em vão o esforço de vocês. Todo aquele empenho de votar, de pedir os familiares para votar, foi reconhecido, porque foi por isso que ele resolveu dar esse 1 milhão. Agradecer e sempre não percam essa exatamente por esse amor que esse montanha tem, né? O pessoal é empenhado. Lutam mais, colocam mais sentimento. E isso é observado, e é por isso que a gente vai ganhar. Bom, 1 milhão mais 300 mil da República. Ele chegou lá e falou assim: 1 milhão. Em montanha. Não foi assim. Não foi isso. Vai ser muito bem-vindo. Então, muito obrigada. E vamos começar o projeto. Que abraçou o projeto, juntou com mais 3 campos, mas a gente que levou na raça foi 10, né? É claro, com a ajuda de todos. A gente está muito bem na fita, né? Essa força que vocês colocaram, servidores também, né? Muitos servidores, né? Todos, mas muitos servidores se empenharam por conta desse empenho que a gente ganhou. Tá bom? Boa aula. Se não entendeu qualquer coisa, fala. Valeu, Cláudio. Obrigado, bom dia. Bora pro Gautama? E aí, galera? Esse cara aqui, depois que ele foi lá e alcançou a iluminação, mesmo tendo sido muito criticado, as pessoas começaram a enxergar nele uma coisa diferente. E ele começou a alcançar seguidores em tudo que era canto. E quem comandava a religião da época odiava o Buda. Por quê? Porque ele tirava deles o brilho, sabe? Só que ele não queria brilho para ele queria era passar o conhecimento que ele tinha. E aí cada vez mais pessoas vinham. Tem outro líder religioso, eu não preciso nem falar sobre ele, que todo mundo conhece também um pouquinho a história, que também a igreja é a igreja da época, né? Perseguiu bastante por conta desse impacto que ele causou, tá? Então o Siddhartha ele também é um tipo de líder carismático. Então a gente vai ter às vezes aí, ó, na política, na guerra, no esporte a gente também tem líderes carismáticos, tá? Nem sempre o cara é o cara que vai ganhar tudo, mas ele é um líder, ele consegue levar, sabe? Eu botei lá no AVA para vocês, eu vou abrir mais para frente, um fórumzinho para vocês poderem falar sobre líderes que inspiram vocês. Cada um fala um pouco sobre um líder. Por exemplo, tem um bonequinho que joga futebol, que chama Cristiano Ronaldo, não sei se vocês já ouviram falar. E o cara, ele é um monstro. Não só jogando bola, mas ele é um monstro como líder. Sabe? Tem um vídeo que rola na internet que ele fala com os jogadores de Portugal. Eles estão indo numa final de Eurocopa, Portugal na final de Eurocopa. Portugal é um país porcaria, do tamanho do Espírito Santo, aquela merda. Merda de novo. Hã? Agora ele foi pra repescagem, que perderam ontem. Foi ontem, eu acho. E aí, Cristiano Ronaldo, ele chamando o cara, vem bater, você bate bem. Se perder, que se dane. E aí ele motiva o cara, ele fala, pô, não tem problema se você perder. Eu tô dizendo pra você, vem, você bate bem, você é bom. Sabe? Sem fazer muito esforço. Mostrando, olha só, ele é o Cristiano Ronaldo, ele poderia querer a glória só pra ele, porque ele é o robôzão, velho, ele é sinistro. Mas não, ele compartilha, ele fala, bem, você bate bem. Se você perder, não tem problema não. Tá tranquilo, sabe? Isso é liderança carismática, sabe? Ele é reconhecido como líder sem ter que dizer, eu sou o líder, tá?
É natural isso aí. E o esporte mostra muito pra gente esse tipo de liderança. Tá? Então a gente tem algumas características de liderança. E para não ficar somente com textos, vamos entender características da liderança utilizando um filme. Claro que a gente não vai assistir filme hoje, tá? Sinto muito. Vocês já viram esse filme? Já? Luca. Eu tenho 2 filhos, que são 2 bestas quadradas. Bestas quadradas. Mas, por causa desse filme, os meus bestas quadradas ficaram apaixonados em pesto. Pesto. Pesto é um molho de manjericão com azeite, que a senhora aqui faz muito bem, por sinal. Aí eles viram isso aqui no filme, o cara comendo macarrão com pesto, porque esse filme aqui ele se passa na costa italiana, perto de Gênova. Quem já viu Chapolin Colorado sabe onde é Gênova, né? Porque Cristóvão Colombo era genovês, não era genovenho. E aí, se passa na costa italiana esse filme, para quem não viu. Esse aqui é o Alberto, esse aqui é o Luca, essa é a Giulia. Opa! E aqui é o Máximo, que é o pai da Giulia, tá? Esse aqui é um invejoso que se ferra porque é um chefe de merda. Um líder, ele tem sempre atitude positiva. Tem uma historinha muito boa, tipo piadinha, bosta, assim, de velho, né? Que um capitão, sempre que ele ia para as batalhas, ele colocava a sua camisa vermelha. Por quê? Porque ele queria sempre motivar os seus combatentes, os seus liderados, para que eles continuassem batalhando, mesmo se visse ele ferido. Então, se ele não tivesse com a camisa vermelha, tivesse com uma camisa branca, eles podiam ver se ele tomasse uma espadada e aí ver o sangue e ficar desmotivados. Então, o líder ele tem sempre atitude positiva. No caso desse líder aí, teve uma vez que eles foram enfrentar um corsário, uma frota gigantesca veio contra eles, e aí, além da blusa vermelha, ele colocou a calça marrom, porque ele não queria que todo mundo visse que ele estava todo cagado de medo. O líder ele tem que ter atitude positiva, ele tem que estar sempre motivando o seu liderado, mesmo ele achando que vai dar ruim. Mesmo ele com medo de dar errado, ele tem que seguir motivando, chamando a pessoa para poder fazer o melhor que ela puder. Tá? E presta atenção nisso, é o melhor que a pessoa puder. Tá? É cada um conforme a sua possibilidade. Então, a primeira característica é a objetividade. Ele tem que ter atitude positiva. O objetivo dos meninos, nesse filme aqui, o sonho deles era ter uma Vespa para poder viajar pelo mundo. Tá? E eles fazem tudo para poder alcançar essa Vespa. A atitude não esmorece, ela não cai em momento algum. Eles brigam o filme inteiro para conseguir alcançar esse objetivo de ter essa Vespa. E esse rapaz aqui atrás, ele é um cara que sempre ganha uma corrida que eles vão disputar. E ele é um cara que maltrata os liderados dele. E ele sempre acha que ele é o bom. O cara que arrebenta tudo. Tá? No fim das contas, ele vai acabar perdendo para a garotada aí. Segundo, a gente tem que ter empatia. O líder ele tem que ter empatia. Um líder que não tem cuidado de olhar para o seu liderado e entender que ele tem um problema, um líder que não consegue enxergar que a pessoa está com dificuldade, que a pessoa está com dor, ele é um líder falido. Tá? A chance de dar errado a vida desse líder é muito grande. Tá bom? Então, o segundo ponto é empatia. Saber compreender o outro. A bosta de máscara. Tudo bem? No caso do filme, o Máximo, ele é empático com os meninos. Sabe? Ele o tempo inteiro, ele entende a dificuldade deles e ele apoia. Apoia a filha, apoia os meninos, sempre compreendendo a dificuldade deles e indo atrás, ensinando e mostrando como fazer. Tá? Isso é mostrar empatia no caso do Máximo. O líder também tem que ter flexibilidade. O que é flexibilidade? É ter capacidade de se adaptar. Imagina só, 1 ano e muitos meses atrás, vocês estavam chegando aqui, achando que sabiam tudo, que estava tudo dominado. E às vezes pensando até, eu já tive aluno que falou isso, que não sabia nem para a gente tinha que vir para a escola, que era tudo muito fácil, muito tranquilo. Não sei se aconteceu com vocês também, mas eu tinha aluno que falava isso às vezes. Professor, você não vem aqui, isso aqui é tão fácil. E aí veio essa pandemia para você ser obrigado a ficar dentro de casa. E estudar pelo AVA.
estudar EAD é muito mais difícil do que presencial, fala a verdade. É muito difícil, sabe? Requer muito mais disciplina, muito mais dedicação, sabe? Quando são aqueles cursinhos livres que você pode só pegar a apostila, abrir a página da prova e simplesmente responder as perguntinhas lá, copiando e colando, aí é delícia, mas na prática não é bem assim. Então, um curso técnico, por esse meio, é bem difícil de se fazer. A gente tem que ter flexibilidade, a gente tem que se adaptar. Muita gente tem muito medo de mudança. Mais para frente, a gente vai falar sobre mudança, como a mudança é importante e como a gente tem que estar aberto a ela. E como muita gente, por ter medo da mudança, retém informação. E aí não conversa. Fala, amor. Realmente, Giovana, tamo junto. É complicado esse modelo que a gente estava passando. Então, a gente tem que estar sempre pronto, gente, para mudar, para encarar qualquer coisa que venha no nosso caminho, tá? O exemplo aqui são os pais do Alberto. Ótimo, os pais do Luca. Os pais, o Luca e os seus pais, para quem não viu o filme, eles viviam no fundo do mar. Tá? Quando eles vão para a superfície, eles assumem forma humana, mas fora isso, eles têm a forma de monstros marinhos. E aí, os pais dele tinham muito medo. Por quê? Porque na vila, onde mora o Máximo, que é o pai da Julia, as pessoas tinham medo dos monstros e tudo que você não conhece, você tenta espantar. É natural você repelir aquilo que você não entende, aquilo que você não conhece. E aí eles começaram a ver que o filho queria porque queria ir para toda a vila. E se eles não mudassem o estilo deles, se eles não se adaptassem, não abraçassem o filho, respeitassem as escolhas dele, eles viram que eles iam perder o filho, porque o filho ia de qualquer jeito. Quando o garoto quer, quando a pessoa sabe o que quer, a pessoa vai. E se você quer inspirar alguém, se você quer liderar, você tem que entender e respeitar isso. E se adaptar a situações novas. Então eles têm que estar prontos para mudar de estilo, a forma de abordar, sempre que surge uma nova alternativa. Tá tranquilo, manos? Capacidade de comunicação. Esse aqui é o grande gargalo. A maioria das pessoas tem dificuldade de se comunicar. Por quê? Porque elas não conhecem, às vezes, a pessoa com quem elas estão conversando. E elas não se esforçam para conhecer. Como é que eu vou liderar você se eu não me esforço para te conhecer? Tá? Eu tenho que saber falar. Muita gente quer reter informação. Informação é feita para ser compartilhada. Compartilhar informação não vai fazer alguém ser menos líder, não vai fazer alguém ser menos importante. Então, é muito importante que você consiga se comunicar com as pessoas, falar a língua delas, entender. Eu vim lá do sul do estado. Sempre que eu vou aqui no mercado de montanha, todo sábado tem feira, né? Aí a gente vai lá. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei muito. Porque o pessoal chegava e falava assim: tá de quanto essa água? Eu falava: tá de quanto? O que é isso? Não tô entendendo. Eu não entendi. Depois eu fui vendo que, quando eu perguntava quanto é tal coisa, as pessoas olhavam para mim: o que esse idiota tá falando? Elas não entendiam também. E aí, para você conseguir se comunicar com a pessoa, você tem que falar como a pessoa fala. Entender como a pessoa fala. A minha mulher morre de rir da minha cara, porque a gente viaja, eu tento falar igual o povo local. Eu vou para São Paulo. A gente foi para São Paulo, né? A gente foi lá na 25, antes da pandemia, tá, gente? Óbvio. A gente foi lá na 25 de março, São Paulo. Aí o cara veio, né? Malandramente, oferecendo fone para mim. Esses fones de alta qualidade que se vende na rua. Aí eu falei: quero não, mano, tá sus. Eu olhei pra minha cara e falei assim: você é um idiota, né? Eu falei: sou, mas pelo menos não vai me levar de turista trouxa. Sou trouxa, mas ele não sabe. Tá? Você tem que saber falar com o seu público. Você tem que saber falar a língua que da pessoa que está te ouvindo, senão você não consegue se comunicar. A barreira fica muito alta. É muito difícil. Tá? Então tem que conhecer o seu público e saber conversar. A Júlia foi muito boa nisso. Tá? Ela viu nos meninos a necessidade de conseguir a Vespa e ela viu neles a oportunidade para poder alcançar o sonho dela, que era vencer a corrida. E aí ela conversa com eles, ela vai orientando eles, ela vai explicando eles o passo a passo, e ela consegue fazer. O Alberto é um exímio comedor de
de macarrão, e ele descobriu isso pela Júlia, e ela consegue adaptar ele para isso, e o Luca na bike. Tá? Então, cada um, à sua maneira, foi fazendo a sua parte para poder alcançar o objetivo. Comunicação eficiente faz toda a diferença. Tá? Arriba. Uso da autoridade. Tá? O líder ele tem autoridade. E ele pode usar ela, ele deve usar essa autoridade. Mas não é porque eu sou líder que eu tenho que ficar cuspindo a autoridade você o tempo inteiro. Eu não tenho que ficar te dando ordem o tempo inteiro. Eu tenho que estimular para que você faça. Você enxerga em mim a autoridade. Mas eu não tenho que ficar te dizendo que eu detenho ela. Tá? O Alberto ele tinha uma coisa muito legal. Ele nunca aceitava o não. Ele sempre achava que dava para fazer. E aí, o Luca era um cagão. Bata cagão. Até porque, coitado, viveu a vida inteira embaixo d'água com os pais botando medo nele de tudo. Tá? Qualquer coisa é para ele ter medo. E o Alberto vai trabalhando o Luca para que o Luca consiga modificar. E aí o Alberto fala com ele, cara, reprima isso. Cala a boca, Bruno. Sabe? Fica quieto. Para de estimular esses pensamentos negativos. Ele usava esse termo de reprimindo essa voz negativa na cabeça dele. Tá? Ele falava, silêncio, Bruno. E aí, cala a boca, Bruno. E o Bruno ficava quieto na cabeça dele. Bruno é como se fosse aquela coisa que puxava ele para baixo, que dizia que não dava. E ele ensina isso para o Luca e aí eles vão avançando. O Luca passa a acreditar nisso. Você pode usar a sua autoridade, você vai trabalhando ela, as pessoas vão reconhecer a sua autoridade quando você tem ela. Tá bom? Por fim, o líder ele tem maturidade. Pô, antigamente tinha umas liguinhas, velho. Alguém tem uma corda aí, um barbante? Toda, Flor. Silêncio, Bruno. É. Perdi nada. Não, pior que funciona. É fone velhão isso aqui. Depois vai funcionar ainda. Não uso muito, não, mas. Olha lá, calou a boca. Silêncio, Bruno. Muito bem. O líder ele tem maturidade no seu comportamento. Como assim? O líder ele não vai ser impaciente, ele não vai agir por impulso. O líder ele não vai ver uma coisa e simplesmente e tirar a conclusão daquilo. Sabe? Ele é estável. Você consegue prever o comportamento dele. Tá? Você sabe quando você tem um líder que você confia, você sabe que ele não vai te dar um rompante e vai te humilhar, te diminuir. Você consegue prever como que ele vai lidar naquela situação. Você confia nesse líder. Se você não conhece a pessoa em quem você confia, você é bem besta. Você tem que conhecer. E o líder é assim. A avó do Luca, ela foi o grande motor incentivador para que ele saísse. Enquanto os pais queriam que ele ficasse preso o tempo inteiro embaixo da água, a avó dele sempre falava, meu filho, vai. Ela mesmo cansava de ir lá para a superfície para poder ver o mundo. Ela vai ver o mundo. Tá? Então, mais do que tudo, o filme Luca, ele é um filme que ensina para a gente que existem muitos líderes ao nosso redor e a gente tem que estar atentos a esses líderes e ir atrás dos nossos desejos. Ser positivo, ser motivado e buscar acreditar que dá para ser. Tá bom? Já vou avançar, mas eu vou colocar para. Eu quero dar para vocês um testículo. Vocês sabem o que é um testículo? É um texto pequeno. Um testículo. Na verdade, não é um testículo, é um test, é um testículo mesmo, que é um testezinho. Tá? É um pequeno teste. Eu faço piadas péssimas, sinto muito. Um testezinho falando sobre liderança. Tá bom? É simples e depois eu mostro o que é cada tipo de líder para vocês. Fechado? Topam? Então, vamos ver aqui se eu. Acho que eu imprimi bem mais do que eu precisava. Tá? Deixar claro que eu usei minhas folhas.
E, gente, só pra vocês saberem, eu odeio imprimir. Então, normalmente eu não vou trazer trem impresso, tá? Mas às vezes eu vou. Mas normalmente não. Então, bora. São 18 perguntinhas. E o objetivo dessas perguntinhas. Vai passando para trás aí, gato. O objetivo dessas perguntinhas é você responder sim ou não, tá? Não vai colar atrás, hein? É, são duas. Tem mais alguém aí? Foi? O ponto principal para você fazer esse teste é o seguinte: não é para você fazer um teste com base naquilo que você gostaria de ser, tudo bem? Isso é um segredo. É você fazer com base naquilo que você realmente pensa. Já já eu vou abrir na tela ali esse teste também, para o pessoal que estiver em casa e for ver essa aula depois lá no AVA, conseguir acompanhar. Ah, eu sempre adorei física. Era minha matéria favorita na escola. Claro que não, você é doido? Deus me livre. Você- Tô fora. Jamais quero saber desse negócio. Gente, a luta é que na administração a gente tem que fazer cálculo. E integral. Deus do céu, é muito difícil. Eita, peraí. É frente e verso que tá aí, né? Que eu sou meio burro. Os troços eram pra ter vindo separadinho. Vai, amor, é sua. Pode riscar a caneta, por favor. Prontinho. Agora eu vou abrir ele na tela. Não é sua. Eu não vou pegar de volta, não, tá, gente? Isso é de vocês. A gente vai fazer esse teste. Deixa eu abrir uma guia desse teste aqui no Meet. Compartilhar essa tela aqui do teste de liderança também, tá? Oi, irmão. É que eu sou meio idiota. Você tem dois versos? Gente, mais alguém tem duas folhas iguais? Então, tá bom, deu certo. Dá pra ver bem? Claro que não, né? Que pergunta besta, cara. Você é burro. Bora estender aqui. Tchan, 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 tchan. Então a única regra é responda de maneira honesta, tá bom? Não tenta roubar, não, que roubar é feio. Homem.
Tô colocando o teste de liderança na nossa página do Ava. Aí dá para fazer depois também. Oi? É, mas dirigir geral. Dirigir. Pode ser. Quando eu li, eu pensei em dirigir automóvel também. Dirigir. Dirigir. Sim, eu pensei em dirigir mesmo. Dirigir. Tem errado, não. Lá na nossa página do Ava tá esse teste de liderança também, tá? Coloquei lá para ter acesso. Dirigir, no caso aqui, eu acho que é isso mesmo, galera. É pegar o carro e vrum vrum mesmo. Eu adoro dirigir. Já falei, se quisessem que eu virasse motorista do Ives, eu viraria. Motorista ganha diária ainda, você imagina? Nossa, ficar dirigindo ainda ganha diária. De modo geral. Perguntinha difícil, né? Você é novo. Prazer, Lúcio, tudo bem? Sapatinho? Você eu não conheço, não. Ah, você é folgado. Daqui a pouco a Kiara vai ficar com o senhor. Mas só contra a máscara. Gente, essa 14 aqui, o foco é você tenta convencer o seu pessoal, tá sim ou não para isso, tá bom?
Ô, calor. Rolou, gente? Descobriram? É só você somar os sims agora. E aí? Você tem um estilo autocrático, democrático ou laissez-faire? Laissez-faire deixa rolar, livre, tranquilão, sabe? Tô nem aí pra nada. Não pode falar porra nenhuma aqui, tá gravando. Lá no Ava tem esse textinho explicando também, tá? Cada um desses estilos para que vocês entendam bem o que cada um faz, tá? Como que deputado? Hã? Quantos sim você acertou? Não, menino. Você tem só que somar quantos sims você marcou? Aqui você marcou sim ou não? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde é que tá o 9? Aqui, ó. Você é laissez-faire. Isso, ó. Galera, ó. Marca na tabela abaixo somente as respostas que você identificou como sim. Some as incidências, linha por linha, no total de pontos. Por exemplo, se você marcou na primeira linha as respostas 4, 10 e 13, total de pontos será 3. Ah, tá, entendi. Sim. Você é. Burro sou eu. De novo. O estilo predominante é aquele em que você marcou o maior total de pontos. Então, se empatou, é que o seu estilo mistura. Você é meio laissez-faire, meio democrático, não é isso? Você é laissez-faire autoritário. Viu? Então, você é laissez-faire democrático. Tá? Tem gente que tem, olha só, tem um estilo autoritário, não necessariamente é ruim, tá? Tudo depende do contexto. Vamos falar sobre isso agora. Essa explicaçãozinha aqui tá para vocês no AVA, tá bom? No arquivo eu coloquei lá embaixo de uma atividade relacionada à liderança. Então, bora lá. Eu tenho 3 estilos básicos. Autocrático, tá? Autocrático é aquele cara que manda, sabe? Que ele assume mais para si as responsabilidades. Dependendo da empresa, isso é muito importante. Então, você imagina, você trabalha como gerente numa empresa de construção civil, tá? Ou então você montou sei lá, você montou uma esfirreria e aí você montou uma cozinha para fazer produção, porque você está vendendo esfirra para o estado inteiro. A sua esfirra é tão boa. E aí você tem uma cozinha para produzir isso o tempo inteiro, tá?
Nesse tipo de ambiente, o estilo autocrático é muito importante. Por quê? Porque você tem um sistema de produção padronizado, você tem uma rotina que tem que ser seguida, você precisa que as pessoas sigam essa rotina. Tá? Então, fazer imposição nesse contexto é interessante, tá? E não dá muita margem. O líder autocrático ele é mais reservado, ele não se mistura tanto com a equipe, tá? Ele é pouco comunicativo, ele retém informação para si, ele é centralizador, então, ele define, ele diz como vai ser, ao invés de fazer uma consulta para a galera. E aí, pessoal, o que vocês acham? Ah, o que vocês preferem? Quer terça ou quarta? Vocês querem fazer prova em dezembro ou em fevereiro? Hein? Define ao invés de perguntar. Ele concede pouca autonomia de decisão, ou seja, a decisão é minha, você vai fazer o que eu mando. Ele não aceita crítica. Tá? O líder autocrático ele não aceita crítica. Se você falar com ele que ele está fazendo alguma coisa errada, ou que você não concorda com ele, ou que a estratégia que ele está adotando é ruim, vai dar merda. Tá? Ele não aceita crítica, ele tem essa dificuldade. Ele quer mandar e que você acate sempre. Você conhece alguém assim? Hum? Eu conheço um pouquinho. Estilo democrático. Vamos lá. Esse aqui, eu gosto muito desse estilo aqui. Por exemplo, chegar no começo do ano letivo, eu vou apresentar para vocês a estratégia de distribuição de pontos de avaliação. Você pode sugerir modificação. Eu vou sempre apresentar para vocês as datas que eu penso que seriam boas para a prova. Você pode sugerir outro. Então você pode falar, professor, tem como de outra coisa de prova? Quando você trabalha nesse estilo mais democrático, é mais fácil de você ter as pessoas participando do processo decisório e, consequentemente, elas ficam um pouco mais engajadas no processo. Tá? Se você participa, você se engaja mais. Isso é meio que uma regra. Por quê? Porque a sua voz está sendo ouvida ali. Tá? Então, esse líder democrático ele consegue maior índice de participação. Porque não é só a minha vontade que está sendo feita, é a sua vontade também. Então, fica mais fácil para você acreditar numa coisa que você opinou. Né? Até porque se você não confia nem no que você fala, aí fica bem complicado de ser. O líder democrático ele é mais aberto e comunicativo. Tá? Ele consegue ouvir mais, ele consegue falar e deixar ouvir o que o outro tem para falar. Entende o contexto, ele faz diálogo e troca de ideias, ele conversa com as pessoas que estão ao redor dele. Tá? Entende, seu Soraya? Ele valoriza da ênfase no trabalho em grupo. Ele não acha que o dele é o melhor sempre, mas ele acha que cada um da equipe pode contribuir de acordo com suas competências e habilidades. Tá? Ninguém é igual. Ninguém é bom demais e melhor do que o outro em tudo. Tem até uma figurinha que fala sobre isso. Deixa eu achá-la. Puxa, vai ser difícil achar isso aqui. Vamos procurar aqui. Onde estará você? Deixa eu ver se eu te acho. Aqui. Eu odeio quando eu faço isso. Pronto. Olha essa figurinha aqui. Haha, eu tirei 10 em matemática, você tirou 2. Eu sou bom aluno, você não é. E esse aqui diz, relaxa, mané. A gente não está competindo em nada, só temos aptidões e habilidades diferentes. Tá? Ninguém é bom em tudo e ninguém é ruim em tudo. As pessoas só têm que saber qual é a sua habilidade. Tá? Eu tenho na minha família pessoas que fizeram faculdade pelo dinheiro. Ficaram baita infelizes com a escolha que fizeram e foram fazer outra coisa, que gostavam mais. Tá? Por quê? Porque eles foram atrás de uma coisa que não era habilidade deles. A habilidade deles estava em outra. Às vezes a sua praia na matemática, mas você pode ter uma outra habilidade muito boa. Às vezes a sua praia não é arte, mas você pode ser muito bom na matemática. Enfim, cada um vai ter o seu caminho. E o papel do líder é identificar. O que foi minha?
Você achou que o cachorro era isso ou isso aqui? Vamos concordar que isso aqui é um castor? Tamo junto? Não, isso não é uma capivara. Isso é um castor. Olha o dentão dele aqui, ó. Hã? É o castorzinho, gente. Hã? Até porque é o castor que corta os bagulho com o dente, né? Tem uma culelê rolando aí. Vamos lá. O líder democrático, ele vai então o quê? Ele vai tentar conhecer as aptidões e habilidades de cada pessoa que trabalha na equipe dele e valorizar elas. Ano que vem a gente vai ver um pouco da importância disso quando a gente for falar de gestão de projetos, tá? Vou introduzir gestão de projetos para vocês logo que a gente começar o ano letivo próximo. E é uma matéria que mostra que sozinho ninguém faz, que precisa de ter pessoas com competências diferentes para poder tocar projetos, tá? Em diferentes áreas. Então, ele delega tarefas e parte de decisões. Tá? Ele não quer fazer tudo sozinho, ele quer que a equipe participe. Estimula a iniciativa e criatividade dos funcionários. Saber ouvir. Tá? Tem um cara muito famoso, que morreu já, mas que é muito bom nisso, chamava Steve Jobs. Tá? O Steve Jobs, ele não chegou a completar a faculdade. Ele falava, eu contrato as melhores mentes. Ele pagava caro para aquelas pessoas super inteligentes que estavam saindo das megas faculdades. Ele estudou, mas ele largou para trabalhar. Assim como ele, Bill Gates fez igual, o Zuckerberg também, tá? Eles pegaram aquilo que eles precisavam e saíram, tá? E ficaram tão ricos que não precisaram voltar, entenderam já o mercado e contratam pessoas com mentes muito boas. E por que uma empresa consegue inovar, consegue crescer? Porque ela dá espaço para outras mentes trabalharem para ela, tá? E ouve essas outras pessoas que trabalham para ela. Então você dá espaço é que faz a sua empresa crescer ou não, o seu negócio crescer ou não. Tá? Saber ouvir e pegar boas ideias. Tem uma empresa japonesa que chama Toyota, não sei se alguém não conhece. A Toyota ela criou uma coisa muito legal, que muita gente usa, que chama... Olha como é que eu sou bom desenhista. É um cubo de sugestões. Você já ouviu falar em caixinha de sugestões? Já? A Toyota colocou isso para funcionar lá e ela falava assim, deu uma ideia, se nós implementarmos a sua ideia, você vai ganhar um prêmio. E aí um belo dia, um japonês, que tem que ser um japonês, né? Inteligente pra caramba, foi e falou, botar na caixinha, por que a gente não faz um dispositivozinho elétrico que a gente aperta e desce o vidro, né? E a gente, puxa aí, sabe o vidro, né? E aí ele botou a ideia lá. E nenhum idiota tinha pensado nisso antes. E aí a Toyota foi, implementou isso, ganhou bufas de dinheiro e ele ganhou uma televisão, um radinho da sempre Toshiba. Sim, para ele foi uma coisa irada. Gente, vocês já ouviram falar nisso aqui? Smile. O que vocês conheceram de como emoji surgiu com um cara que criou isso. E o cara ele ganhou, tipo assim, $50 para criar isso aqui. E vender a ideia. Tá? Nem sempre quem dá a ideia é que vai fazer uso dela. O, negócio o que você faz com isso, que vai fazer toda a diferença. Tá? Você vai adaptando e vai inovando. Aqui você tem que ouvir outros também. Tá? Os irmãos lá que criaram o MC Donald. Vocês conhecem o MC Donald? Arcos Dourados? É MC Donald. Muitos chamam de McDonald's. Eu prefiro MC Donald, que eu acho mais chique. Tá? Os caras que criaram o MC Donald's eram dois idiotas. Os caras tinham um monstro de ganhar dinheiro na mão e não aproveitaram. Se eu mostrar o filme para vocês, alguém que já viu o filme? Alguém já? Se você assiste esse filme,
você fica irritado. Primeiro você fica bravo com o Kroc, que é o cara que rouba o McDonald's deles. Mas depois você fala, se não fosse esse cara, ninguém ia conhecer esse estilo de negócio. Porque eles estavam felizes em ter um negocinho lá no sul da Califórnia e estava bom demais para eles. Eles não queriam saber de inovar, de fazer o negócio crescer, de expandir. Se esse cara não rouba o McDonald's, ninguém ia conhecer esse estilo. Vocês não teriam essa noção do que é esse junk food. Aí pessoa seria ótimo, né? Mas é prático, é dinâmico. O líder democrático, por fim, ele sabe tomar decisões sozinhos, tá? Ele toma, mas ele prefere dialogar. Ele prefere ouvir a equipe antes de decidir. Quem decidir, ele é. Quem vai ser responsabilizado pelo erro, se der erro, vai ser ele? Vai. Mas ele ouve. Por quê? É muito melhor eu ouvir e tomar uma decisão com base em várias visões do que eu ter que decidir tudo sozinho, só com a minha cabeça, tá? Por isso o pessoal fala, duas cabeças pensam melhor do que uma. Tem gente que não acredita muito nisso. Por fim, a gente tem laissez-faire. Laissez-faire. Deixa rolar, parceiro. Fica tranquilo, não tem nada a ver não. Vai do seu ritmo, eu vou no meu. Você faz aí, tá? Isso aqui hoje em dia é muito comum, tá? O pessoal tá nas startups, trabalhando no computador, fumando um baseado, super legalize, tranquilão, tranquilão, tranquilão. Laissez-faire é liberdade, tá? Você vai no seu ritmo aí, não vou te encher o saco, entra o que você quiser. Ah, a metinha é essa aqui. Faz o seu aí, eu faço o meu aqui. Tá? Isso é laissez-faire. Livre. Tá? Grande liberdade de ação e autonomia. Você vai do jeito que você quiser, na hora que você quiser, como você quiser, você tem liberdade de trabalhar. Tá? Delega tarefas, responsabilidades e autoridade. Muito comum o líder querer delegar responsabilidade, mas não dar autoridade. Por exemplo, vamos botar para Ana. Ana, investi em você, você virou gerente. Tá? Você vai comandar a equipe. Sua responsabilidade é checar horário, garantir que os produtos estejam na prateleira no horário certo, tá? Cuidar da equipe. Beleza, dei responsabilidades para a Ana. Problema. Essa pessoa que chegou atrasada. Chegou atrasada no trabalho. A Ana foi lá falar com ela. Ô, Jacira. Jacira é o belo nome. Se tivesse uma filha, eu chamaria de Jacira. Ô, Jacira. Poxa, chegou atrasada. Jacira não gostou da Ana falar com ela, reclamar, porque Jacira acha que só tem que falar comigo. Aí veio lá no Lúcius, falou, Lúcius, pô, cara, essa Ana tá achando que é quem? Veio reclamar comigo porque eu cheguei 5 minutos atrasada. Poxa, tive uma diarreia, atrasei mesmo, vou fazer o quê? Infelizmente. Aí eu vou lá na Ana e falo, Ana, pô, foi brigar com a Jacira, velho? Foi isso não. Pô, teve diarreia, acontece. O que eu fiz aqui? Exato, eu zoei com ela. A Jacira agora sabe que toda vez que ela vier comigo, ela pode passar por cima da Ana. Tá? E aí, quando ela vier no corredor, se ferrou. Ah. A autoridade, ela tem que ser dada no momento que eu dou a responsabilidade também. Por quê? Porque se eu dou a responsabilidade, mas não dou autoridade, como é que ela vai exercer? Tá? Como é que ela vai cumprir com a responsabilidade dela se eu não der autonomia para ela poder fazer? Tá? É fundamental que eu dê a responsabilidade junto com a autoridade. Tá? Isso tem que andar junto, senão não funciona. Tá? O líder laissez-faire, ele tem muita ênfase sobre o objetivo e não em controle. Então, você vai ver um ambiente em que a pessoa não tem hora para chegar, não tem hora para sair. Ela tem uma meta a ser cumprida. Então, por exemplo, se eu quiser sair, entrar no trabalho 10 horas e sair para almoçar e não voltar, não tem problema. Desde que eu alcance meu objetivo, eu cumpra minhas metas. Tá? E esse líder aqui, ele estimula em alto grau a iniciativa e a criatividade. Então, ambientes que necessitam de criatividade, ou seja, por isso que eu falei de startup, tá? que são empresas que estão sempre buscando inovar, trazer produtos novos para o mercado. Esse tipo de empresa geralmente vai ter esse modelo, porque eu quero que a pessoa tenha liberdade para fazer no ritmo dela. Cada um tem um ritmo.
Cada vez mais esse estilo de liderança aqui está ganhando espaço, tá? Por quê? Porque ele deixa a pessoa fazer no ritmo dela. Se for 100% nesse estilo aqui, pode ser um problema para a empresa, tá? Por quê? Porque pesquisas mostram que quando eu tenho estilo de liderança 100% laissez-faire, deixando rolar, a produtividade pode cair. Se eu não tiver engajamento da equipe, se eu não tiver nenhuma medida de controle, pode cair o engajamento da equipe, tá? Deixa eu mostrar um videozinho para vocês. Mas espera que eu acho que vou ter que desligar o meu microfone para vocês conseguirem ouvir isso. Sim. Deixa eu desligar aqui só um minutinho. Da série Gerações, nossos repórteres no Brasil e nos Estados Unidos descobrir o que essas empresas têm. Nós entramos até na sede do Facebook e você vê agora como é trabalhar por lá. A garotada avança pela porta principal, mas não vem para visitar nem para procurar estágio. São funcionários do primeiro time, qualificados e muito bem pagos. Logo em seguida surge mais um jovem de camiseta, jeitão descolado, tem cara de presidente. Mark Zuckerberg não tá nem aí pra câmera. Ser notícia pra ele é rotina. Aos 26 anos, o fundador e presidente do Facebook é um símbolo de sucesso na geração Y. Além de muito ocupado e bilionário. Mas o que nos trouxe a Palo Alto, na Califórnia, foi uma pergunta. Como é a vida nessa empresa que bota no ar uma rede social na internet com 500 milhão de usuários no mundo? Um lugar em que aos 20 e poucos anos você pode ser diretor e ter a impressão de que tá velho demais. Eu me sinto velha porque eu estou trabalhando aqui há mais de 5 anos. Entrei quando tinha 21, agora eu tenho 27 e sinto que já tive muitas experiências. A experiente Naomi foi uma das primeiras funcionárias do Facebook e diz que não se lembra de quantas promoções recebeu nessa meia década. Eu tive muitas funções diferentes aqui. Quando comecei era uma empresa muito menor, então eu fazia de tudo, incluindo pedir comida chinesa, limpar o escritório, vendas, marketing, relações públicas. Marketing, PR. Apenas um ano depois, ela virou gerente, mas ainda não era o bastante. Eu estava mais interessada em ser diretora de produto. Eu adoro trabalhar com os engenheiros, eu gosto de estar realmente envolvida em construir alguma coisa. E quando me tornei diretora, foi como conseguir o emprego dos sonhos. É uma empresa criada e comandada pela geração Y. E até por isso, a palavra comando nem faz muito sentido aqui dentro. Os setores são organizados em times. E a hierarquia, bom, será que alguém aqui está preocupado com hierarquia? Lembram da chegada do presidente? Pois é, o engenheiro brasileiro Rodrigo Schmidt estava aqui andando com esse skate ultramoderno e achou aquela cena a mais normal do mundo. A gente tem livre acesso para conversar com quem quer que seja na empresa, com diferentes times, inclusive com o presidente da empresa. Todo mundo tem uma voz na hora de criar um novo produto, na hora de adicionar um novo recurso no site. Todo mundo tem a voz. Numa empresa onde se é estimulado a ser criativo o tempo todo, ninguém bate ponto. Eles querem é trabalhar com prazer a qualquer hora do dia ou da noite, pensando sempre em resultados. Você adquire uma responsabilidade maior, você se sente... você tem mais autonomia em cima do que você está fazendo. O engenheiro que hoje ajuda a desenvolver as ferramentas do Facebook saiu da cidade portuária de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Foi estudar em Campinas, no interior de São Paulo, fez doutorado na Suíça e há 2 anos trabalha aqui na Califórnia. Considerando a idade, 32 anos, Rodrigo é oficialmente da geração X.
Aquela turma, como eu, que era adolescente nos anos 80. Mas conversando com ele, você não tem dúvida de que o DNA desse engenheiro é totalmente geração Y. Da turma que hoje anda pela casa dos 20 anos. Mas afinal, o que X e Y significam para ele? Possivelmente nomes que eu daria para variáveis no programa. Para uma geração acostumada com coisas multitarefa, tipo falar no celular e trabalhar e andar na rua ao mesmo tempo, isso aqui é uma coisa normal. Dentro da empresa eles acreditam que jogar é uma coisa que se faz ao mesmo tempo que se trabalha. Afinal, para a geração Y existem 1001 formas de ser produtivo. Aqui cada um decora a baia do jeito que quiser. No Facebook, os funcionários têm 3 refeições grátis por dia. E se quiserem novos ares, podem comer debaixo da árvore. Ou bater uma bolinha na quadra de basquete. O funcionário mais velho que encontramos aqui era um senhor de 43 anos. Raro representante da geração X, devidamente adaptado, interagindo com a garotada. E mais do que tudo, aprendendo com eles. Uma das coisas que faz o Facebook tão especial é que, na prática, ele é dirigido por gerações mais jovens. Eles trazem um senso mais integrado de redes de contatos e são mais abertos. E percebem o papel que o Facebook pode ter tanto na vida pessoal deles, como na sociedade em geral. Enfim, numa empresa de comando tão jovem, o que acontece é que os mais velhos acabam agindo de forma parecida com os mais novos. E quem não fica esperto, fica pelo caminho. Esse modelo de empresa com jeito de playground já chegou ao Brasil. Isso lá é pose de presidente. Diego, de 27 anos, nunca teve muita paciência para subir os degraus da carreira. Acabei percebendo que meu grande sonho era ser presidente de uma grande empresa. E não somente uma grande, mas que pudesse ser uma empresa diferente. Com toda a pressa da geração Y, ele achou mais prático fundar uma empresa para ser o presidente dela. O serviço que eles oferecem está em alta, a digitalização de documentos. E bem ao estilo do chefe, os funcionários registram os novos clientes e fazem reuniões estratégicas. Eles até tentaram montar uma sala de reuniões assim mais séria, mas olha o que virou. Agora, se engana quem pensa que é brincadeira trabalhar aqui. Minha meta é semanal. Nossas metas são bem de curto prazo e o que provoca maior expectativa nas quintas e nas sextas. Foi desse jeito que a empresa triplicou de faturamento no ano passado. O prêmio foi todo mundo para Disney. Se eles repetirem o feito, vão para Las Vegas. Não é nada radical como andar de meias. Mas nas empresas convencionais, os chefes também estão se aproximando do jeito Y de ser. E o líder que está direto com cada profissional, ele tem que ser uma pessoa mais participativa, uma pessoa que dá feedback, que ouve feedback também, que reconhece quando ele erra, que propicia trabalhos desafiadores. As mudanças também valem para os mestres que o jovem tem antes de chegar à empresa. Ser professor já não é mais como antigamente. O que acontece hoje é que nós temos uma possibilidade de trazer para a sala de aula coisas, informações e imagens e sons, né, que 30 anos atrás era impensável. Mudou a forma de dar aula, mudou o aluno, mudou a estrutura da sala de aula. Além de usar recursos tecnológicos nas aulas,
Oi. Encerramos aqui então. Bom dia para vocês, meninas. Tchau, tchau.